Você já ouviu histórias sobre seres feitos de luz? Talvez os anjos das tradições cristãs, ou os devas do hinduísmo, os seres estelares dos povos indígenas, ou até as entidades brilhantes descritas em antigas civilizações, de forma tão semelhante que é impossível chamá-las apenas de mitos. O que se esconde por trás dessas descrições tão universais e persistentes? Será que todos esses povos, separados por oceanos, montanhas e milênios, viram o mesmo tipo de ser, apenas o interpretaram de maneiras diferentes, com as palavras e símbolos que possuíam? O mistério dos seres de luz é tão antigo quanto a própria humanidade. Eles aparecem nas paredes das cavernas pré-históricas, nas pinturas rupestres que mostram figuras radiantes cercadas de halos e raios. Estão em textos sagrados, nos relatos de contatos modernos e até nas experiências de quase morte que milhares de pessoas descrevem com detalhes semelhantes. Em todas essas narrativas, há algo em comum: uma presença radiante, de brilho indescritível, que transmite amor, paz, acolhimento e sabedoria, e que parece vir de um plano muito além do nosso entendimento racional. Um brilho que não fere os olhos, mas cura o coração. Mas e se eu te dissesse que esses seres não estão lá fora? E se a verdade for que eles sempre estiveram dentro de nós, manifestações conscientes de uma dimensão luminosa que habita todos os seres humanos, esperando apenas ser despertada? E se cada cultura, ao longo da história, apenas traduziu a mesma experiência espiritual em sua própria linguagem simbólica e emocional? Talvez os anjos, devas, mestres estelares e espíritos de luz sejam apenas nomes diferentes para a mesma consciência divina se revelando de formas variadas. Pense nisso. Em todas as eras e lugares, a luz sempre foi associada ao divino. Do sol de Ra no Egito ao Fiat Lux da criação bíblica. Dos seres brilhantes dos Vedas à luz dourada dos monges tibetanos em meditação profunda. Para os antigos maias, os senhores da luz guiavam as almas através das estrelas. Para os gregos, havia os daimons luminosos, mensageiros entre os deuses e os homens. E na tradição cristã, os anjos, literalmente mensageiros de luz, irradiam a presença do Criador. Por que todas essas culturas, mesmo sem contato entre si, escolheram a luz como símbolo do sagrado? Porque a luz é o estado mais puro da consciência, o elo entre o invisível e o visível. Ela não tem forma, mas revela todas as formas. Ela não é matéria, mas dá vida à matéria. Ela é, em essência, o reflexo visível do espírito, a manifestação física do que é eterno e imutável. Quando alguém entra em estados alterados de consciência, meditação profunda, êxtase espiritual, transe xamânico ou experiências de quase morte, há um fenômeno recorrente: a presença luminosa. Muitos relatam ver seres de pura luz, sem rosto, mas repletos de amor e inteligência infinita. Esses encontros transformam vidas, dissolvem o medo da morte e despertam uma nova percepção de unidade. Mas o que são, afinal, esses seres tão misteriosos e compassivos? São entidades independentes, fragmentos da consciência cósmica ou projeções do nosso próprio eu superior? A física moderna começa a se aproximar de uma resposta. Sabemos que tudo é energia, que a matéria é apenas luz condensada em diferentes frequências de vibração. Se o universo é, essencialmente, uma teia de luz consciente, então seres de luz não seriam algo sobrenatural, mas formas conscientes dessa luz vibrando em dimensões mais sutis da realidade. Assim como o som possui frequências audíveis e inaudíveis, a luz também se manifesta em níveis invisíveis aos nossos olhos físicos. Mas não a nossa alma, que enxerga além do espectro visível. Os antigos sabiam disso intuitivamente, muito antes da ciência moderna. Os egípcios
chamavam o corpo luminoso de Ka, a centelha imortal que persistia além da morte. Os tibetanos o chamavam de corpo arco-íris, resultado da iluminação total. Os gnósticos falavam do corpo de glória, o estado final do ser desperto. E até mesmo Jesus, após a ressurreição, foi descrito como irradiando uma luz tão intensa que seus discípulos mal conseguiam olhar para ele. Esses relatos não são apenas metáforas poéticas, mas tentativas de descrever algo que transcende a linguagem, a consciência vibrando em luz pura. E aqui está a revelação mais profunda. Você também é um ser de luz. Você apenas esqueceu. Seu corpo físico é um veículo temporário, uma manifestação densa de uma essência que vibra muito além da matéria e do tempo. Quando você se conecta com a verdade do seu ser, sente isso claramente. Nos momentos de amor profundo, de compaixão sincera, de gratidão silenciosa, há uma expansão, uma luminosidade interior que não vem de fora. Essa é a sua luz espiritual emergindo, lembrando que o divino não está distante. Ele respira dentro de você. Os seres de luz que tantas culturas veneraram não são outros, são espelhos. Eles aparecem quando a humanidade está pronta para se lembrar do que realmente é. Eles surgem como professores, guias, pontes entre dimensões, não para serem adorados, mas para despertar em nós a lembrança da luz que carregamos desde o princípio. Cada aparição, cada visão, é um convite ao autoconhecimento e à reconexão com o todo. Há relatos em todas as tradições de encontros com essas presenças luminosas. Às vezes em sonhos vívidos e simbólicos. Às vezes em momentos de crise profunda, quando a alma se abre em vulnerabilidade total. Às vezes no silêncio absoluto da meditação, quando a mente se cala e o coração escuta. E quase sempre há uma mensagem comum. Lembre-se de quem você é. Essa frase, simples e eterna, contém o segredo de toda a iluminação. Não se trata de buscar a luz, mas de lembrar-se de que você já é luz, e sempre foi. Nos Andes, os povos antigos falavam dos apus, espíritos de montanhas de luz que comunicavam sabedoria aos que sabiam ouvir. Na África, os dogons mencionavam os gnomos, seres luminosos vindos de Sírios, que ensinaram sobre as estrelas antes mesmo de os telescópios existirem. No Japão, há lendas sobre os Hikari no Kami, deuses luminosos que descem à Terra em momentos de transformação global. E nas tradições indígenas da Amazônia, os pajés descrevem os encantados, seres feitos de brilho, que se movem entre dimensões para curar e ensinar. Como explicar tamanha semelhança entre culturas que nunca tiveram contato? A resposta pode estar no inconsciente coletivo, ou talvez em algo ainda mais profundo, uma memória cósmica compartilhada, uma lembrança universal que vive no DNA espiritual da humanidade. Talvez, em algum ponto da evolução humana, tenhamos tido contato direto com seres de luz. Ou talvez, em níveis superiores da alma, nós mesmos sejamos esses seres. E essas histórias sejam ecos de um tempo em que nossa vibração era pura luz. A ciência espiritual fala de um campo de energia chamado corpo de luz. Ele é o intermediário entre o corpo físico e o espírito puro. Quando você medita, ora, pratica o perdão ou se conecta com o amor incondicional, esse corpo se expande, brilha e vibra com intensidade crescente. E quanto mais ele se ativa, mais você se torna perceptível às realidades luminosas. É por isso que certas pessoas têm facilidade em sentir presenças, ver luzes sutis, perceber vibrações e sons que os outros não notam. Elas estão sintonizadas com dimensões onde os seres de luz habitam naturalmente. Esses seres não têm uma forma fixa. Eles podem se apresentar como figuras humanas, esferas brilhantes, geometrias vivas, ou simplesmente como uma sensação profunda de calor, amor e paz.
Eles se comunicam por telepatia, por vibração, por sensação, não por palavras. E sua presença, mais do que qualquer explicação, transmite consciência pura. É como se cada célula do corpo começasse a lembrar de sua verdadeira origem estelar. Algumas pessoas sentem medo ao entrar em contato com essa energia. Isso é natural, porque a luz expõe tudo. Ela revela, purifica, transforma, dissolve o que é denso e faz emergir o que é verdadeiro. Mas quando o medo é solto, o que sobra é um estado indescritível de amor puro, sem condição, sem julgamento. É nesse momento que a conexão acontece. Você não vê um ser de luz, você se torna um com ele, reconhecendo que a luz que o toca é a mesma que o habita. E talvez esse seja o verdadeiro segredo. Os seres de luz não estão separados da humanidade. Eles não são visitantes distantes ou entidades fora do nosso alcance. Eles são as versões futuras ou superiores de nós mesmos. Consciências que já transcenderam a densidade da matéria e agora nos guiam de volta à nossa própria essência divina. Eles são ecos da nossa própria evolução espiritual, reflexos do que somos em nossa forma mais pura e desperta. É por isso que, ao longo das eras, eles continuam aparecendo, não como deuses que exigem adoração, mas como lembretes silenciosos do que ainda podemos nos tornar quando lembramos nossa verdadeira natureza. Eles não vêm para dominar, mas para inspirar, não para ditar caminhos, mas para reacender em nós a chama da lembrança. O mundo moderno tende a duvidar de tudo que não pode medir. A ciência materialista moldou nossa percepção de forma a acreditar apenas no que pode ser pesado, contado ou reproduzido em laboratório. Mas até a física quântica, com toda sua complexidade, começa a reconhecer que a realidade é muito mais sutil do que imaginávamos. A luz, por exemplo, é tanto partícula quanto onda, tanto energia quanto informação, uma dualidade viva que desafia a lógica linear. E se a luz for também consciência? E se cada fóton carregar não apenas energia, mas intenção, percepção, presença? E se esses seres forem manifestações conscientes desse mesmo campo quântico, mensageiros vibracionais do próprio universo, expressões inteligentes de uma energia primordial que nos envolve e permeia? Talvez o que chamamos de anjos, mestres ascensos ou guardiões estelares sejam apenas traduções humanas de uma única realidade, a luz viva da consciência universal em diferentes frequências de expressão. Em momentos de profunda transformação pessoal, é comum que essas presenças se aproximem, não porque você precise ser salvo, mas porque está pronto para se lembrar. Elas se fazem perceber quando você atinge um ponto de abertura interior, quando a mente se silencia e o coração se expande o suficiente para reconhecer a vibração do amor. Você sente arrepios sutis, sonha com figuras luminosas ou percebe sincronicidades repetidas, números, sinais, coincidências que não parecem acaso. Esses são os toques suaves do universo, formas simbólicas de comunicação. São convites, portais sutis, dizendo: você está se aproximando da frequência da luz. Cada sinal é uma ponte, uma lembrança de que você nunca esteve sozinho, apenas temporariamente esquecido de quem é. A jornada espiritual é, em essência, um processo de iluminação, literalmente. Não apenas uma metáfora bonita, mas uma descrição energética precisa. Cada vez que você perdoa, um pouco mais de luz se acende em você. Cada vez que você escolhe o amor em vez do medo, uma sombra antiga é dissolvida. Cada pensamento elevado, cada gesto compassivo, cada silêncio consciente faz o seu campo vibrar mais alto. E pouco a pouco, o ser de luz que você é vai emergindo, radiante, pleno, consciente. Até que um dia, você percebe que não está mais buscando luz alguma, porque você é a própria luz que procurava.
Esse é o ponto da verdadeira libertação espiritual, o instante em que o buscador e o buscado se fundem, e resta apenas a presença luminosa do ser. E quando isso acontece, algo muda não apenas em você, mas em todo o campo coletivo da humanidade. Porque cada ser que desperta sua luz ajuda o planeta a mudar de frequência. É como se pequenas velas fossem sendo acesas uma a uma dentro da noite escura da inconsciência. E à medida que mais pessoas lembram de quem são, o mundo inteiro começa a brilhar. Não metaforicamente, mas energeticamente. Os pensamentos se tornam mais leves, as emoções mais sutis, as intenções mais puras. E esse brilho coletivo começa a dissolver o sofrimento, a ignorância, a separação. Esse é o verdadeiro propósito dos seres de luz: inspirar o despertar em massa da humanidade, lembrando que o céu não está distante. Ele começa dentro do coração humano. Eles não estão vindo de fora. Eles estão ressurgindo de dentro, despertando através de nós, nos nossos gestos de bondade, nas nossas preces silenciosas e nas nossas escolhas diárias de amor. Então, da próxima vez que sentir uma presença luminosa, não pense que está vendo algo fora do normal. Pense que está vendo algo mais real do que o normal. Algo que a maior parte das pessoas esqueceu como perceber. Você está tocando a dimensão original da existência, a dimensão da luz viva e consciente que sustenta toda a criação. Ela não pertence a uma religião, não pertence a uma cultura. Ela é universal. E quanto mais você se entrega a esse estado, quanto mais confia nessa energia suave e inteligente, mais sua vida se transforma em um espelho dessa luz. As situações se alinham, as sincronicidades aumentam e a paz interior começa a substituir o caos. Você se torna um canal ativo da presença luminosa, irradiando serenidade onde antes havia medo. A mensagem é simples, mas profunda. Não busque os seres de luz. Torne-se um. Não olhe para o céu esperando por salvação. Olhe para dentro e encontre a centelha divina que já está aí. Ao alinhar sua mente, seu coração e seu espírito na frequência do amor, você começa a vibrar exatamente como eles. E nesse ponto, não há mais separação. O que parecia distante torna-se íntimo. O que parecia invisível torna-se evidente. E então, não há distância, não há mistério, não há barreira. Há apenas unidade, um campo de luz infinita, consciente, viva, do qual você é parte eterna, sempre foi e sempre será. A iluminação deixa de ser um ideal místico e se torna uma experiência natural, uma lembrança do que sempre existiu. Respire fundo agora. Sinta a luz dentro do seu peito, pulsando suavemente a cada batida do coração. Ela está aí, sempre esteve. Essa chama silenciosa é o elo entre você e o universo, entre o humano e o divino. Quando você fecha os olhos e a sente, está se reconectando com sua origem luminosa. O segredo dos seres de luz não é que eles existam fora de nós, mas que nós somos a prova viva de que a luz se tornou carne, caminhou pela terra, aprendeu, sofreu, amou, e agora está pronta para voltar a brilhar plenamente através de cada um de nós. Quando essa luz desperta, ela cura, ela orienta, ela unifica. E nesse instante, a humanidade dá mais um passo em direção à consciência solar, a lembrança de que todos viemos da mesma luz e para ela retornaremos. Se essa mensagem despertou algo dentro de você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar explorando os mistérios da espiritualidade comigo. Comente abaixo. Você já sentiu a presença de um ser de luz? Conte sua experiência. Porque ao compartilhar sua luz, você acende a de outros. E é assim, um coração de cada vez, que o planeta inteiro se ilumina.